Foi? Então tá bom. Ô, pessoal, oi! Ó a minha camiseta. Deu pra ver? Foi. Jogava beisebol. Na época que você, jovem, neném, tava jogando Rabu Hotel. Não é não? Nossa, se você jogou Rabu Hotel, que dó de você. Tudo meu jogo. Eu tenho 10 mil horas de Minecraft. Não tenho orgulho nenhum disso. Ou tem um pouco, na verdade, mas se você quiser tentar, eu tenho um canal de Minecraft escondido no YouTube. Não vou falar o nome, mas eu tenho. E não é um canal com poucos. Na verdade, eu tenho um vídeo com mais de 1000 visualizações. Mas se você achar, tudo bem. Passei 45 dias sem rede social e foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu percebi que eu não estava sem tempo. Na verdade, eu só estava distraído. E eu quero poder falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, vamos ouvir MTG Gospel. É perdido sim, mas hoje eu tive um novo coração. Arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me lava. Oh, mano, você ficou surpreso agora. Que o pai lançou uma que você falou, uau! Já fui do Ministério de Dança Profética também. Ah, essa você não sabia. Eu saio tomando meu orgulho, não. A galera da Dança Profética tá ofendida agora? Talvez, mas aí você manda aí no comentário, eu te explico. O que eu tava falando de novo? Eu me perdi. Tudo começou quando eu tava olhando meu celular e eu percebi que eu tinha aproximadamente 6 horas e 40 de uso de tela por dia. E eu falei, cara, isso aqui tá muito grande, principalmente porque isso ficava dividido um pouco de TikTok, um pouco de Instagram, um pouco de YouTube, a maior parte do tempo no WhatsApp, muita em outros aplicativos de gestão de tempo, calendário, Waze, Uber, que acabavam se abrindo, mas eu falei, cara, eu acho que eu consigo cortar isso aqui por pelo menos pela metade. E hoje, 45 dias depois de ter parado de usar a rede social, eu voltei literalmente essa semana a usar, porque o compromisso era esse. Eu diminuí para 3 horas e 30 minutos meu uso. Isso é uma redução de 50%. E você pode perceber que eu vou botar um print aqui daquilo que eu estou mais usando nesse tempo, mas majoritariamente todo o meu tempo está no WhatsApp porque eu trabalho com isso e é exatamente onde eu gasto boa parte do meu tempo. O que eu percebi? Eu percebi que às vezes a gente está se chamando de ocupado, quando na verdade a gente é distraído. Eu percebi que eu tinha um tique, e que esse tique até tem nome, que é quando você abre o celular e você automaticamente começa a abrir o Instagram, o YouTube ou qualquer outra rede social. E eu fiz um negócio engraçado, eu embaralhei minhas redes sociais agora que eu voltei. E eu percebo que eu abro apps aleatórios quando eu clico, porque é tão automático que eu abro meu celular e eu vou abrir ou o Instagram ou o YouTube ou uma rede social. Eu não tenho nada pra ver lá, eu não tenho nada pra fazer lá. Na verdade, eu tô consumindo tempo produtivo. E eu percebi que duas coisas estavam acontecendo. A primeira delas é que eu começava a encher a minha cabeça de tanta informação que a minha memória tava uma droga. E eu não sei se você sente isso. Aquela dificuldade enorme de lembrar das coisas, a dificuldade de manter as coisas no radar, aquela dificuldade de você ter alguma coisa que parece super importante, ela de repente some da sua mente. E eu comecei a perceber que isso na verdade tem prova científica e que você começar a preencher muito do seu tempo, informação inútil, faz com que a sua memória de curto prazo, ela basicamente burn out. Então tudo que é uma informação que passa no seu radar, você treina a sua cabeça pra literalmente esquecer. E depois que eu fiz esses 45 dias sem rede social, parece que eu desintoxiquei. Então coisas que eu falava eu acabava esquecendo, coisas que eu precisava sempre anotar porque senão elas iam fugir do meu radar, constantemente eu me senti desgastado porque tem muita coisa acontecendo. A maior parte desse processo estava ligado, eu ficar queimando minha memória de curto prazo porque eu tava consumindo a bunch of crap que não significa nada. E o Instagram, o TikTok, qualquer outra rede social, eles são treinados para te cativar e te manter conectados. Então eu percebi que para fazer meu trabalho, para fazer as coisas que eu precisava fazer na igreja, para ter tempo com a minha família, eu tava perdendo tempo. Segundo, além da minha memória tá uma droga, eu percebia que eu não conseguia manter longos tempos de foco. E isso aí foi o maior diferencial depois de passar esses 45 dias. Eu acho que eu nunca resolvi tanta coisa durante esse tempo como eu resolvi nesses dias, porque eu não tinha nada pra fazer que não fosse responder meu e-mail, responder meu WhatsApp, limpar qualquer notificação, ajustar as coisas. E eu percebi que muitas coisas que estavam travadas, até mesmo por meses, elas não estavam travadas porque eu estava com falta de tempo, mas elas estavam travadas porque existe um mundo de small tasks que demoram 3 minutos que a gente acaba deixando empilhar. E essas small tasks
que é você responder um e-mail, é você checar a fatura, é você habilitar o débito automático do seu cartão e coisas que parecem super pequenas. Eu consegui usar esse tempo e eu quero passar aqui meus 3 principais insights para você durante todo esse tempo. E a primeira parte é, eu liberei tempo para ganhar tempo. Nick, como assim? Algo que eu comecei a fazer desde o começo do ano é compulsoriamente automatizar e criar processos que tiravam as tarefas da minha mão e conseguiam fazê-las escoarem. Então hoje, por exemplo, se você mandar uma agenda para mim ou você me chamar para pregar na sua igreja, a gente tem um processo muito bem estabelecido de um formulário onde essa agenda entra, um processo de pré-seleção, uma pessoa que faz essa pré-seleção. Se eu não posso atender uma agenda, a gente já tem um grupo de pessoas para receber isso e criar esses processos que são eficientes, honram os compromissos, mas me dão tempo. E eu comecei a sentir que eu tava com tanta coisa no meu prato que eu não conseguia desafogar. E quando eu saí da rede social, eu tive o maior insight possível. Cara, eu preciso ser um bom mordomo daquilo que eu tô fazendo. Eu preciso ser um bom mordomo das coisas que Deus me confiou. E quando eu consegui liberar tempo, eu comecei a entrar num ritmo de automatizar as coisas para que elas funcionem de maneira mais eficiente. Então, nesses 45 dias eu voltei a estudar programação, eu voltei a fazer no-code e inteligência artificial, eu voltei a mexer no If That, Do That, que é uma plataforma similar a Spark ou Buffer, que são plataformas de automação, para puxar e-mail, cair num filtro, automatizar processo, sistema de planilha, organizar aplicativo. Porque eu comecei a falar, cara, eu preciso tirar a fricção. Então eu comecei a olhar para minha rotina matinal, falei, cara, o que eu faço toda manhã? Meu café da manhã padrão, geralmente, é uma panqueca. É uma panqueca de banana, aveia, whey protein e ovos. E eu falei, cara, como é que eu acelero esse processo? E eu comecei a ver, cara, eu precisava comprar um mixer para misturar as coisas. O mixer custa R$40. Só que eu tô ganhando tempo ali, numa manhã que eu demorava às vezes 1h30 para fazer tudo, eu tô fazendo tudo em 50 minutos. E manhã é corrida. E eu comecei a ganhar tempo para conseguir ganhar mais tempo. Então ao invés de acordar super cedo, eu conseguia dormir um pouco mais, fazer tudo o que eu precisava fazer o meu modelo de devocional. Você não sabe disso, mas eu mudei toda a maneira que eu faço devocional. Então antes eu tava fazendo devocional todo bagunçado. Agora eu tenho um protocolo. Inclusive se você quiser, pode mandar aí que eu faço um vídeo de como é que eu faço devocional. E eu criei um protocolo que eu sigo milimetricamente para conseguir fazer devocional, que me permite ler a palavra, que me permite fazer as minhas anotações sobre a palavra para garantir que eu estou constantemente absorvendo aquilo ali e não esquecendo. Me permite também ter o meu tempo de oração em línguas, meu tempo de oração natural, meu tempo de leitura. Eu não tenho nenhum livro por perto de mim, mas eu tô lendo todo dia, cara. E eu não tava lendo todo dia. Na verdade, eu fazia tipo 2 meses que eu não terminava um livro. E eu sempre fui uma pessoa que lia pelo menos uma vez por semana. E eu falei, cara, eu preciso criar esses sistemas que garantem que eu faça aquilo que eu preciso fazer. Só que se você não tem tempo de executar o sistema, muito menos você tem tempo de montar ele. Então eu usei esses 45 dias para desintoxicar. Eu falei, cara, eu preciso montar sistemas mais saudáveis. Uma alimentação mais saudável, cuidar da minha saúde e conseguir encaixar um ritmo melhor, avaliar as coisas que estão acontecendo e ter um tempo melhor. Segunda coisa que eu comecei a fazer, com o tempo livre, eu comecei a pegar um dos conselhos que eu mais recebi sempre do meu pastor, que é o Theo Hayashi, que é o hábito de processar as coisas. Eu acabei de voltar exatamente nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, eu voltei de uma viagem de 1 semana dos Estados Unidos, vou colocar aqui algumas fotos e imagens dessa viagem. Inclusive eu fiz um post falando de que a gente passou em várias universidades durante essa viagem para sonhar com a faculdade Dunamis e olhar para aquilo que a gente está construindo como movimento Dunamis e falar, caramba, isso aqui é um campus de 10 mil pessoas, que é aquilo que a gente está construindo para os próximos 10, 20, 30 anos. E o que eu percebi? Eu passei 8 dias nos Estados Unidos. Quando eu sentei, falei, cara, eu preciso parar e processar. E eu preciso começar a colocar notes. Então eu sentei. Eu gastei 3 horas escrevendo aquilo que Deus estava falando comigo. E às vezes é muito normal que a gente passa pelos processos da nossa vida sem prestar atenção com aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está falando. E às vezes a gente confunde a nossa falta de atenção com o silêncio de Deus. Às vezes Deus está falando claramente, às vezes Deus está apontando a direção. Só que você está tão ocupado que você não para ouvir a voz do seu pai que está praticamente te mandando um e-mail. Deus já está falando assim, ô Gabriel, manda um e-mail, porque o queridão não está prestando atenção. E eu sentei e falei assim, Deus, por que eu vim nessa viagem? Deus, por que o Senhor me permitiu ver as coisas que eu vi? Eu percebi que o Senhor fez conexões divinas aqui. Aquela conexão divina é aquela conexão que você não esperava, mas você precisava. É aquela conexão que você não tinha planejado e ela libera e destrava aquilo que você precisava. E eu comecei a prestar atenção nisso e falei, Deus, por quê? Não me permita ser aquela pessoa que está no lugar certo,
na hora certa e não percebe aquilo que está acontecendo. Não me permita fazer parte de um grande avivamento e tá tão acostumado que você não tá percebendo. E eu comecei a ver e eu comecei a fazer as comparações daquilo que a gente tá vivendo hoje aqui no Brasil com o que eles estão vivendo lá. A gente começou a fazer as comparações culturais, a gente começou a prestar atenção na história daquilo que eles construíram. A gente ficou muito tocado pela história de várias universidades como Duke, como Elon, como Harvard e outras faculdades que foram construídas por cristãos. E na hora que elas foram virar uma universidade, elas abandonaram a fé. E hoje tem escritórios de diversidade ideológica, escritórios de fé muçulmana. E você olha para aquilo e fala assim, cara, isso aqui foi construído debaixo de uma visão bíblica. E hoje a visão que pavimentou a construção foi esquecida. E eu começo a fazer esse processo de Deus, como é que a gente não permite com que isso aconteça? Deus nos dá os insights de construir da maneira certa. Espírito Santo nos habilita. Uma coisa que eu fiz muito, eu gravei várias conversas, eu tô cheio de áudios aqui. Eu parado no aeroporto, coloquei meu fone, coloquei as conversas pra rodar. Sem rede social, sem distração. Na verdade não tem nem internet na maioria dos aeroportos. A internet é muito ruim. E eu comecei a rodar aqueles áudios, eu ficava de olhos fechados, eu começava a prestar atenção e às vezes eu tava na mesma conversa que eu tive. E eu começava a ter uma revelação nova. Falei, cara, isso aqui é muito poderoso. Porque é comum, a gente tá tão cheio, tão distraído, que você não consegue prestar atenção naquilo que tá acontecendo. Você tá tão ocupado tentando derrubar uma tarefa que você nem se pergunta por que você tá fazendo ela. Eu tenho que fazer uma pergunta, por que eu gravo vídeo pra você? Por que eu paro a minha tarde e a minha manhã, o meu tempo de trabalho, o meu tempo de descanso para gravar um vídeo pro YouTube? É para ter seguidor? Se for para ter seguidor, não vale a pena. Por que o Senhor tá me dando uma voz? Por que o Senhor me deu uma plataforma e um canal? Eu sei que tem algumas milhares de pessoas que assistem, eu sou muito grato por você, mas eu tenho um compromisso em edificar alguma coisa na sua vida, da mesma maneira que eu preciso entender qual é o propósito de Deus para isso aqui. E eu começo a fazer as perguntas e eu comecei a perceber, Deus, eu tava tão intoxicado por isso aqui, tão intoxicado por tanto conteúdo fútil, que eu não tinha tempo para prestar atenção. E eu comecei a buscar clareza, orar por sabedoria e ter foco. E não apenas fazer a primeira parte, que é organizar a rotina, ganhar tempo, mas a segunda é buscar clareza, ter foco e buscar um ambiente saudável para você se concentrar. Terceiro, é impressionante como todas as minhas crises de comparação, todas as minhas crises de dúvida, elas sumiram completamente depois do 20º dia. Porque, eu não sei você, mas você que é humano, você tá ali correndo, você que tem um negócio como eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu tenho folha para pagar. Toda vez que fecha o mês, eu tenho família que depende de mim. E na hora que chega nesse momento, você vê o cara que tá há 4 anos na sua frente no business. Você fala, Deus, cara, será que eu tô atrasado? Será que eu tô tomando as decisões erradas? Cara, o que eu posso fazer? E eu comecei a perceber que isso daí criava uma ansiedade, uma urgência que ela não precisava. E eu entrei num processo de falar assim, Deus, me ajuda a ter o foco necessário para fazer o que eu preciso fazer, no tempo que eu preciso fazer, num ritmo saudável. E essa sensação de, mano, eu tô atrasado, mano, eu preciso correr, ela foi embora. Porque às vezes a gente tá se sentindo fora de tempo porque a gente tá consumindo demais o tempo dos outros e prestando pouca atenção no tempo de Deus pra gente agora. Quando você gasta tempo refletindo naquilo que Deus tá fazendo, cara, Deus às vezes tá fazendo um processo louco na sua família. Ele tá pegando você e a sua esposa, tirando de um lugar X para colocar num lugar Y. E você às vezes tá tão embriagado com o processo que você não consegue dar um passo para trás e falar, peraí, o que isso significa? Peraí, o que o Senhor tá falando? Peraí, o que isso muda? Peraí, o que eu devia estar fazendo? Senhor, me dá sabedoria. E às vezes está olhando tanto o processo do outro e olhando tão pouco pro seu que você fica envenenado em viver aquela jornada, aquele processo e aquela vida, e não aquilo que o Senhor está te confiando agora. E às vezes a gente precisa tomar o conselho de Provérbios, que é no silêncio que se encontra a sabedoria. Eu quero ler isso aqui porque todo vídeo meu tem que ter versículo, eu não falei nenhum versículo, então eu vou falar esse aqui. Provérbios 17, 27 e 28. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. E nesse tempo de solitude, onde eu não tinha como postar stories, eu acompanhava o mínimo de Instagram e YouTube porque eu entrava pelo navegador, porque eu trabalho com isso, então eu precisava entrar de manhã, revisar conta, revisar processo. Eu podia usar o desktop, mas não ter isso aqui me tentando o tempo inteiro para tirar o foco, fez com que eu passasse mais tempo quieto, mais tempo em silêncio, mais tempo ouvindo, menos falando e absorvendo aquilo que o Senhor tem. E eu acho que é legal você fazer o exercício. Eu não acho que, primeiro aqui, eu não acho que jejum de Instagram é algo bom, mas eu acho que a gente desintoxicar às vezes faz bem. A gente tem tanta desculpa para não desintoxicar. Eu trabalho com isso aqui, cara. Eu fiquei 45 dias sem ter rede social nenhuma no meu celular e mesmo assim deu certo.
Eu só entrava pra fazer as coisas do trabalho. Não postei nenhum stories nesses dias. Se você viu qualquer stories, foi meu time postando, eles aprovavam comigo no grupo do WhatsApp. Mas eu precisava de um tempo pra ter clareza e ouvir a voz do Senhor. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero te desafiar. Talvez você não vai ver o vídeo, ou não vai ver o Instagram, mas whatever. E não importa a audiência. Importa é, você tá conseguindo ouvir o Senhor? E eu acho que essas 3 insights pra mim foram os mais preciosos. Eu tive tempo pra reorganizar o que tava bagunçado. E perceber que eu não tava ocupado, eu tava distraído. Segundo, eu consegui abaixar o volume do ruído para conseguir prestar atenção naquilo que importa. E terceiro, eu parei de prestar atenção no resto para prestar atenção naquilo que Deus estava fazendo. E essas 3 coisas fizeram uma diferença muito grande no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida espiritual. E eu quero te recomendar. Busca o silêncio. Se quiser entrar num tempo de ghosts, faz bem. E não faça, e não avisa ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Ah, eu estou saindo do Instagram. Ah, não, só sai. Mano, desintoxica, passa uma semana sem, passa 10 dias sem, passa 21 dias sem. Deixa o Senhor falar com você. Eu repito a frase, até um tolo pode parecer sábio e inteligente se ficar calado. O silêncio é amigo da sabedoria, e às vezes a gente precisa dele para conseguir ouvir a voz do Senhor, que já tá clara, mas a gente tá deixando o ruído abafar ela. Que o Senhor te abençoe, manda o que você acha aqui. Manda se você quer um vídeo meu sobre rotina que eu falei no começo. E se você é DJ, faz MTG gospel, porque eu não aguento mais ficar achando MTG que fala palavrão. Porque é muito legal ficar escutando isso pra trabalhar, mas não dá pra ficar ouvindo funk, onde os caras ficam falando sacanagem de fundo. Então eu confio em você. Faça MTG. E a gente termina com essa joia aqui. De nações a festa, de descer.